Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. E também quero mandar um abraço para os técnicos lá, na verdade, para a equipe que está lá, da FEAL, dos bastidores, trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele. Tiago Soares, olá Tiago. Olá, querido Nando, família Fiel, que bom estarmos juntos mais uma vez, uma alvorada para o nosso espírito e vamos aprender essa lição que o Nando vai trazer para nós hoje. Tenho certeza, meu amigo, que como sempre, alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma e nos enche de energia para viver um mundo melhor, um mundo mais com Jesus presente do nosso ladinho, né, amigo? É verdade, Tiago. E nós vamos trazer do livro O Pequeno Livro das Fábulas, né? Que é uma autoria do Lauro Henriques Júnior. E o tema de hoje é muito interessante: a cadeira de balanço. Já fazia anos que, para o desalento de toda a equipe médica, uma senhora idosa passava seus dias completamente ensibesmada ou alheia, né, no asilo onde vivia. Não falava com ninguém, ela simplesmente existia, para lá e para cá, balançando em uma velha cadeira de balanço em seu quarto. Todos já a consideravam um caso perdido. Foi quando uma jovem enfermeira começou a trabalhar no asilo. Vendo aquela situação, ela decidiu que, dia sim, dia não, passaria um tempo com a velhinha. A cuidadosa enfermeira não tentava falar ou fazer, né, perguntas à senhora. Ela só puxava outra cadeira de balanço e deixava-se embalar ao lado da mulher. Então, após algumas semanas, eis que o milagre, né, entre aspas, aconteceu. A velha senhora virou-se para a enfermeira, abriu um sorriso e simplesmente disse: Muito obrigada por balançar comigo. Em vez de imposições ou tratamentos mirabolantes, a cura para a doença daquela solitária senhora existia apenas uma coisa: atenção. E foi isso, né, Tiago? Que beleza de exemplo, né? Que essa enfermeira nos deu nessa fábula, não é verdade? Quantas vezes, meu amigo, a gente já notou a seguinte coisa, mesmo que a gente não falou nada, mesmo que a gente não a simples presença. A gente ficou até espantado, né? Falou, nossa, mas só isso? Só isso. Pra gente pode falar só isso, mas é muita coisa. Ou mesmo, quem de nós nunca sentiu isso, né, Nando? No momento de dificuldade, alguém estava ali do nosso lado e a gente louvou a Deus, agradeceu a Deus pela presença daquela pessoa. Como a gente precisa aprender com isso, amigo, de simplesmente estar ao lado, ter a nossa presença. Por isso que aqueles que enterra nesse meio, nesse mundo de WhatsApp, né, Nando? Quem manda faz uma ligação, uma declaração de amor, nesse mundo de WhatsApp de coisas de digitais, a presença vale muito. Com certeza. E aí a gente vê nesse caso da fábula que medicamentos, tratamentos, tudo que foi feito possível não estava dando resultado. Então, às vezes, você simplesmente só estar ali do lado, como o Tiago disse aí, já é um grande medicamento,
né? Um dom de um remédio para aquela pessoa, saber que você está ao lado. Como é bom em momentos difíceis, ou como o caso dessa velhinha que estava no asilo, completamente sozinha ali, né? Isolada, ter alguém do lado, né? O calor da presença de alguém e num gesto, né, bem bonito, ela se colocou ali paralelo a ela, ao lado dela, com uma outra cadeira de roda, de balanço, né, que é o caso dessa mensagem, né, a cadeira de balanço, que é o nome dessa mensagem. Ela copiou o gesto dela, dizendo sem palavras: Eu estou aqui com você. Olha, eu me assemelho a você, eu sou irmã de você, né? Eu te respeito por você estar nessa cadeira de balanço. Então, isso dá um significado muito importante quando a gente procura. A linguagem daquela velhinha era balançar na cadeira. E a enfermeira entendeu essa mensagem, essa linguagem e procurou falar na mesma linguagem que ela, né, Tiago? Essa mesma linguagem, Nando, eu entendo como uma conexão também que ela criou ali, né? Estar balançando juntas, estar na mesmo movimento. Olha que bacana ali, visualizando de fora as duas, uma pessoa, ué, são duas irmãs, são espíritos que estavam em sintonia. E você sabe, Nando, essa predisposição dela ali, balançar simplesmente esse gesto, por trás do coração dela existe um sentimento. E a gente aprende na doutrina espírita, Nando, que a faculdade de curar, a mediunidade de cura, aquele que quer exercer o dom de curar, ele precisa entrar nessa conexão com a pessoa, nessa conexão de amor. É um requisito mínimo e essencial a gente entrar em conexão, balançar ao lado do outro, sentir a empatia, né? Essa empatia espiritual, essa empatia da dor no bom sentido, para conseguir acessá-la. E eu acho que isso, Nando, destravou esse mecanismo aí que estava no coração dela, como você falou, né? Ela estava tentando um tratamento não estava dando certo. Parece que algo espiritual desatou um nó na vida dela, né? Então, às vezes a gente busca soluções complicadas, difíceis, né, com assim muito complexas. E na verdade, às vezes as coisas estão aí com um gesto mínimo, né, simples. Às vezes a gente consegue um sucesso muito maior do que aquele que a gente busca com essa complexidade, né? E essa dificuldade. E se não tiver um sentimento, como você falou, ali dentro instalado, nessa conexão, né, de amor mesmo, de fraternidade, né? Muitas vezes, né, tem aquele filme também que agora não me recordo, você vai se recordar aí do filme em que aquele estudante de medicina estava, né, ele já era uma pessoa com uma certa idade estudando medicina e aí ele ainda era calouro praticamente, né? Estava começando, estava no primeiro ano de medicina, mas ele coloca um jaleco, ele e o colega dele, e entram atrás de um grupo de alunos com o professor na frente. Aí o professor, com a prancheta na mão, chegava próximo do paciente e falava: esse fulano não falava o nome da pessoa, falava a doença que ela tinha, o que que ela estava passando, os sintomas, não sei o que, e os outros alunos não percebendo. Aí ele estava lá no finalzinho e falou assim: escuta, qual o nome dela? Porque estavam falando da doença e não do paciente. Tanto que aí o professor fica irritado, sabe? Olha, percebe que é aquele aluno novato e bota ele para fora, né? Então, muitas vezes é isso, às vezes a gente não acessa, né? Como você falou de acessar, de compartilhar ou de conectar, a gente não acessa a essência da pessoa. A gente fica na superficial, né? Na parte ali que a gente só está vendo. A gente não sabe que ali naquela senhorinha, aquela velhinha, tem sentimentos, né? Ela sente, uma plantinha sente, né? Então a enfermeira
né, aqui nessa fábula, ela acessou esse lado, essa essência dessa senhorinha, né, Tiago? Você vê que coisa linda, né? Essa questão de dela ter se colocado junto com ela fez esse processo. Ela não estava preocupado com, né? Não foi a doença em si, até o diagnóstico que não era favorável, ela estava tendo piora, mas ela se colocou em relação àquela pessoa, né? Em relação à essência que estava ali vivendo aquela experiência, eu estou do seu lado para você passar por essa experiência, não sozinha, mas comigo aqui balançando do seu lado. Isso é tão grande, né? É um gesto pequeno do ponto de vista humano, quem olha de fora, mas espiritualmente há um movimento muito grande aí. Você vê que no Evangelho, Jesus exaltou determinados pequenos gestos, mas que dentro tinha uma grande significado, um grande significado. Você se lembra, Nando e amigos, daquela mulher que sofreu de um fluxo de sangue durante anos? Qual foi o pequeno gesto, Nando, que ela fez? Ela buscou Jesus e tocou em Jesus. Para uma pessoa que estava ali, que Jesus que estava ali sendo oprimido por muitas pessoas, ninguém nem percebeu aquilo. Você imagina, Nando, às vezes uma pessoa está perto da outra ali, né? Todo mundo fala, só está ali perto, nada, mas espiritualmente falando, poderia ver aquele momento em que as duas estavam, vamos dizer assim, numa linguagem científica, Nando, em ressonância, a gente poderia dizer isso, né? Elas estavam ali em ressonância, naquela conexão de amor. E aquela mulher, naquele pequeno gesto de buscar Jesus, entrou em conexão. Buscou na fonte primordial das energias, que é Jesus, né? Ele, como esse médium de Deus, ele trouxe e imediatamente curou ela. E a gente, Nando, nesse mesmo processo, quando a gente se conecta com o sentimento de amor, de certa forma, amiga, a gente também não está conectando com essa fonte pura de energia? Com certeza estamos, né? E foi necessário um movimento, né? Já houve um movimento fraterno, de empatia, como você falou, entendeu aquela situação daquela senhorinha, sem dizer uma única palavra, ela conseguiu, né, com que essa senhorinha pudesse falar e agradecer por estar. Obrigado por você balançar a hora que ela fala. Obrigado, né? Ela fala aqui, muito obrigado por balançar comigo, né? É como se você está em contato com uma criança e aí você entra na brincadeira com a criança, você brinca junto com ela, né? Então ela entrou no campo que ela estava, e muitas vezes, como ela não tinha atenção de ninguém, ela ficou, se blindou ali de uma forma que nada conseguia acessar, senão esse gesto de carinho que a enfermeira acabou por, né, manifestar. Ela entendeu esse gesto de carinho. Ela estava lá com. Ela podia falar, ela podia melhorar, ela podia se curar. Só que ela não fazia porque ela não sentia que havia essa ressonância que você falou, né, Tiago, das outras pessoas. Então, muitas vezes a gente peca por fazer um diagnóstico de uma situação, achando, né, pelas vias tão, às vezes, frias, racionais, de que a gente não vai conseguir um êxito com relação àquela pessoa, né? Às vezes, diagnóstico que a gente sabe, essa pessoa vai sobreviver, ela vai só durar 6 meses, daqui 6 meses ela vai embora. E aí coloca lá em cuidados paliativos. Aí uma médica que eu ouvi na própria Rádio Boa Nova há uns anos atrás, ela disse, eu cheguei no hospital e tinha várias pessoas nessa condição. E aí eu me aproximei de cada um dela, ela fez esse gesto da enfermeira. E é que essas pessoas sobreviveram muito mais tempo do que elas estavam já diagnosticadas, né, com uma data já de desencarne, e isso não aconteceu, porque teve o quê? Uma atenção, teve um carinho, teve uma empatia, e essas pessoas tiveram o quê? Uma morte melhor, né, do que ficarem esquecidas lá naquele departamento ou naquele andar de cuidados paliativos.
Eu lembro também, Nando, que essa informação que você trouxe também foi comprovada nos campos de concentração, que a sobrevivência aumentou demais daquelas pessoas que buscavam ajuda uma da outra, que estavam auxiliando. Elas resistiram, elas estavam na sintonia do amor. Realmente algo acontece quando estamos na sintonia do amor. O Emmanuel, Nando, diz assim que a ciência faz a ciência médica da cura faz maravilhas, realmente tem salvado muitos milhões de vidas. É muito importante essa parte material. Mas, olha só o que o benfeitor vai dizer assim, que muitas doenças ainda são um enigma para a ciência, Nando. E ele diz assim que a ciência só vai descobrir esses enigmas quando ela vai ver não só os micróbios, a micrologia, essa biologia aqui material, mas existem micróbios espirituais que atingem de maneira sutil a nossa estrutura espiritual. Eu fico imaginando, Nando, nessa metáfora, aí, usando essa metáfora dessa biologia espiritual, quantos sentimentos não podem ser curados com um gesto de amor? Que remédio não seria, Nando, um abraço amigo, a presença de alguém? Quantas pessoas, Nando, não se levantariam simplesmente quando alguém ajudasse ela a sair da solidão, dela sair de um sentimento de solidão? O que não representaria esse gesto num processo de cura de uma pessoa que a ciência às vezes não faz exame e não detecta nada, né? Exato, né? Porque o amor ainda, a ciência ainda não conseguiu explicar exatamente o amor, o que ele causa, o que ele pode trazer de benefícios, né? A fé, né? E coisas que a ciência não explica, mas que são possíveis e já aconteceram e acontecem sempre, né? Então, quando a gente estiver diante de uma situação que a gente acha que é impossível que aquilo possa mudar, é, o mínimo que a gente tem que fazer é tentar, né? Usar dessa questão nossa, dessa possibilidade nossa de amor, né? De carinho e de ter um gesto como esse que a enfermeira teve nessa fábula que a gente contou aqui, né? E ver que é possível, sim, é possível mudar às vezes o curso de uma situação que já foi abandonada muitas vezes, né? A gente muitas vezes vê na sociedade pessoas que não são ajudadas na questão social e que se às vezes a gente ela recebe essa ajuda, essa empatia, essa colaboração, esse amor, essas pessoas vão ter tanto sucesso como qualquer outra pessoa, é que nunca tiveram a chance. Então, aquela mulher estava lá isolada no quarto dela, balançando naquela cadeira, ela ia desencarnar daquele jeito, mas teve alguém que teve um olhar, né, com misericórdia, com carinho, com amor e mudou o curso dessa situação, né? É a intercessão. Você sabe, Nando, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, Jesus pediu para que a gente fosse curando, saísse. Olha só que pedido especial, que a gente fosse de porta em porta, que a gente fosse convocando as pessoas, ajudando elas num processo de cura. E sabe quando Jesus diz assim, ó, curar, ele sabe fazendo o quê? Anunciando que está próximo o reino de Deus. O que eu entendo espiritualmente dessa afirmação de Jesus? Esse conhecer o reino de Deus, Nando, é a nossa cura aqui. A verdadeira cura, seria uma cura com C maiúsculo, se a gente poderia dizer assim, né? Essa cura dessa conexão com o reino de Deus. Então, amigo, talvez se eu e você tiver passarmos por um problema físico, os nossos amigos aqui que está aqui conectado conosco nesse momento, uma coisa é certa, se a gente buscar esse reino de Deus, Nando, dentro do nosso coração, pode ter certeza, o processo de cura começou. Agora, se a gente isolar, às vezes, Nando, tem uma pessoa que está sentado balançando a cadeira do nosso lado, mas a gente vira o rosto, nega, fecha os olhos para a providência divina, teria acontecido esse resultado, esse final feliz dessa história, Nando? Não teria. E a palavra que ele coloca aqui no final, né? Em vez de imposições ou tratamentos mirabolantes, a cura para a doença daquela solitária senhora,
exigia apenas uma coisa. E aí ele coloca essa palavra, atenção. Então, às vezes é isso que falta, não é? Às vezes a gente fala, aquela criança é a ser rebelde e que não sei, às vezes ela está pedindo carinho, ela está pedindo atenção. Às vezes o jovem, na sua rebeldia, que não aceita nada, ele está precisando do quê? Atenção. A atenção é você sentar e ficar olhando na cara da pessoa? Não. É tentar dialogar, tentar balançar com ela, tentar brincar com aquela criança, tentar estar do lado do jovem, né? E isso ocorre em várias as outras situações da sociedade, né? Não só com a criança ou com o jovem, mas pode ser com o idoso, como que é o caso dessa senhorinha, pode ser com o adulto, pode ser com alguém da nossa própria família ou alguém da nossa convivência na sociedade. Então, às vezes é um pouco de atenção que a gente pode dar, a gente pode mudar o curso de uma situação que praticamente estava irremediável, né, Tiago? Esse sentimento, ele traz muita coisa, eu acho, essa expressão atenção. Não é à toa, Nando, a gente já estudou algumas lições dele. Existe um livro escrito por Emmanuel que o nome é Atenção. Ele vai falar de muitos sentimentos, eu acho que é, cortam essa atenção para aquilo que é essencial. Ele fala, por exemplo, do pessimismo. Eu fico imaginando, Nanda, se essa pessoa estivesse ali balançando na sua cadeira, dentro de um pensamento pessimista, às vezes uma pessoa sentaria do lado dela com um gesto de carinho, sabe como que ela poderia pensar? Poxa, já vem uma pessoa me incomodar. Ela poderia ter distorcido toda a verdade. Mas não, ela deu a atenção correta para o que lhe é devida, se conectou com aquela pessoa que queria ajudá-la e o processo aconteceu. E a cura aconteceu. Olha como a gente precisa desconstruir algumas coisas e dar atenção para o foco certo, né? Porque a gente vai naquele caminho do egoísmo da nossa parte, né? A gente aquilo passa batido, parece que as pessoas estão invisíveis, a gente não. Estão invisíveis não porque elas estão invisíveis, é porque a gente não olha, a gente não dá aquela atenção devida, a gente não escuta, não dá uma escuta para aquela pessoa, né? Então a gente precisa fazer um curso de escutatória, né? Muitas vezes a gente está procurando querer aprender a falar, né? Né? E a gente precisa aprender a escutar também, a dar uma atenção. Uma palavra que a gente ouve, que a pessoa consegue também se ouvir, porque nem sempre a pessoa consegue se ouvir, na palavra, ela ouve nos pensamentos, mas verbalizar aquilo que está pensando, às vezes é difícil. Então, quando alguém dá atenção, ela consegue verbalizar. Ela consegue, ao verbalizar, é a primeira a ouvir. E isso é saudável. Às vezes a gente fica lá, né, oprimindo, né, os nossos pensamentos, o que a gente é, fica elucubrando e não coloca aquilo, não verbaliza, não põe para fora. E aquela senhora então se blindou lá na balança. E foi um gesto desse que fez essa, deu, assim, veio um despertar ali naquele momento, né? Acionou um despertar. Não não, você imagina assim, amigo, a pessoa tá ali, recebeu a notícia ruim do médico, imagina a gente passando por essa situação, recebeu a notícia ruim do médico, o Emmanuel diz assim, Nando, que muitas vezes nesse momento não é por maldade nossa, às vezes ele fala duas palavras, fadiga e precipitação, a gente está cansado às vezes de estar naquela situação. Às vezes a gente age mesmo de uma maneira precipitada. Essa fadiga, essa precipitação, esse esgotamento, esse achar que não tem. Sabe quando a gente está numa corrida que parece que não tem fim? E espiritualmente a gente sabe que tudo tem um término, tem um início, um meio e um fim. Vai ter um fim. Essa dificuldade que a gente pode estar passando por um processo de doença física por um período, né, Nando? Mas isso vai ter um fim. Mas quando essa sensação de que não tem fim traz uma fadiga faz a gente muitas vezes agir de uma maneira precipitada.
E essa atenção que a gente precisa ter com as coisas sagradas, com as coisas santas. Se a gente está sentindo isso, eu reforço isso para o meu coração, para eu ter atenção às coisas que realmente vão devolver o brilho para os meus olhos, devolver para mim realmente é como se fosse, sabe quando a gente está aquela pessoa que está desnutrida, vai lá e toma um soro e recupera a vitalidade? Eu sinto assim, que a gente realmente olhar para o alto, buscar essa conexão novamente, se permitir ser amado. Olha só, Nanda, a gente no processo doente, a gente não se permite até ser cuidado. Eu imagino que os médicos têm até a técnica, eu imagino você, Nando, até cuidar também de uma pessoa, tem que ter também até uma técnica para conseguir desarmar, para fazer a pessoa ser cuidada, porque a gente até se defende muitas vezes da nossa doença, né? Não quer sair daquilo, não é nem por maldade, como o Emmanuel diz, mas é por fadiga e por precipitação. Interessante que o Emmanuel coloca, né? Porque a gente chega num estágio de fadiga mesmo que a gente desiste de tudo, né? Desiste da vida. E isso não pode, não deve acontecer, né? Porque de alguma forma ou de outra, se a gente tiver, né, uma atenção, nós vamos sair dessa situação. Então, se a gente não recebe atenção, a gente tem que buscar essa atenção. Talvez a forma daquela senhora chamar a atenção era ela ficar em silêncio e balançar a sua cadeira. Só que muitos não entenderam a mensagem, né? Muitos não entenderam que ali dentro daquele coração existia uma vida, existia alguém que podia falar, existia alguém que podia reagir. Então, muitas vezes o que a gente faz, não, já tá consolidado, deixa lá, né? Deixa, não vamos fazer nada por isso. E a dignidade daquele ser? Nós vamos ficar abreviando a vida de alguém, né? Isso é mais fácil a gente abreviar, né? Abreviar para quê? Para ela ter que retornar e depois ter que passar uma situação semelhante? Nós não temos esse direito, né? Sobre a vida de qualquer pessoa, né, Tiago? Não, não temos, amigo. E você sabe, e a gente padece hoje porque a gente repete padrões, tem sentimentos ruins que a gente se deixa levar. Por isso, muitas vezes adoecemos, estamos num processo realmente de reconstrução. É uma oportunidade de repensar sentimentos, repensar situações. É um processo realmente é um momento de reforma, né? Por isso, Nando, todo sentimento de revolta, todo sentimento de desatenção, de desagregação, tudo isso vai prejudicar o nosso processo de cura. Então, eu acho que a espiritualidade quer nos encorajar, Nando, realmente no dia de hoje, a arregaçar de novo as mangas, como diz lá no Evangelho, né? Retomar o seu primeiro amor, retomar de novo o seu caminho, se reconciliar com Deus, se buscar de novo a sua atenção para as coisas que realmente valem a pena, a começar pela nossa saúde, pelos nossos sentimentos. Imagina, né, se Paulo tivesse desistido quando ele foi chamado na consciência por Jesus. Então ele falou assim: então ele só se culparia e desistiria da luta e faria o seguinte: eu sou culpado, eu persegui, eu não deveria ter feito isso com os cristãos, né, com Estevão, então vou me isolar, né, vou me isolar. Não, há necessidade de uma reação da nossa parte, né? E de acreditar que nada está perdido, né, Tiago? E ainda, ao contrário, ele foi totalmente contrário com isso, né? À toa que ele disse assim, Nando, que não, foi aqui que eu persegui os cristãos, aqui que eu vou querer ajudá-los. No lugar onde ele pisou, que ele caiu, ele derrapou, ele quis reconstruir aquilo. Então, eu acho que esse é o desejo agora, ó, se você sente que você falhou em algum sentimento, Nando, Paulo deu a prova, a gente é capaz de reconstruir e não dar margem mais a esse tipo de vazão, esse tipo de algo que levou a gente para derrapar, para a gente se perder. Chegou a hora da gente realmente fazer diferente na nossa história. Essa encarnação vai servir para isso, amigo, tenho certeza. Exatamente, jamais desistir. Bem, com essas palavras do nosso querido Tiago, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações. Aquele momento que a gente sugere colocar uma água aí do seu lado, porque os benfeitores vão trabalhar nessa água e os cristais vão ficar perfeitos. E você também vai receber alguma ajuda aí através dessa água,
Ah, mas eu não vou ouvir na hora que o programa vai no ar. Não tem problema. É no momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa é que isso vai acontecer. Os benfeitores vão trabalhar. Então vamos lá para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. E o nosso Tiago, então, vai nos conduzir nesse momento de prece, de oração e vibrações e vamos acompanhá-lo. Vamos lá, então, Tiago? Vamos lá, Nando, junto com a espiritualidade amiga, onde você estiver, não importa. Se conecte conosco nesse momento, abra o seu coração, se permita ser cuidado, se permita alguém sentar do seu lado e balançar junto com você. Nós não estamos sozinhos. E a espiritualidade sempre espera que a gente se permita ser ajudado, se permite chegar uma mensagem até o nosso coração, uma boa palavra, como essa de hoje, ou outras que você com certeza receberá e já recebeu. Senhor Jesus, eu peço por essa pessoa, às vezes hoje, que recebeu um diagnóstico difícil, está passando por um problema físico, um problema material, às vezes é um luto doloroso, uma dificuldade em casa. Senhor Jesus, que a nossa oração alcance a vida dessa pessoa, a família, a casa, o trabalho. Senhor, faça um renovo nas nossas vidas. Envolva-nos com seu carinho, com a sua paz. Sustenta-nos a nossa fé, Senhor. É o que te pedimos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações. Livra-nos de todo mal. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Gratidão aí, Tiago, pela condução aí desse momento, né? Pelas suas palavras aí, né? Que nós possamos aí guardar no coração e cultivarmos, né? A oração no nosso dia a dia. E eu queria dar um recadinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma possibilidade de você colaborar com pessoas que estão muito longe, né, de onde você está, em vários pontos do planeta, onde não tem centro espírita, onde não tem uma programação 24 horas como tem aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Como você pode ajudar? Pode se associar. Nós temos o Clube Amigos da Boa Nova, que é, né, pelo site, você pode entender como você se torne ou possa se tornar sócio. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. A gente também tem a central de atendimento, que é o 0800 12 018 38, ligação gratuita para todo o Brasil, e o fixo na região da Grande São Paulo, que fica mais fácil para você aí ligar, que é o 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, que temos também o número, né, aqui no clube, é o 11 97 834 2246. E o Pix, que é uma maneira de você mandar assim uma doação rapidamente. Você pode mandar aí pela chave do Pix, que é 11 97 261 0272. E o Tiago também vai falar quais são as vantagens também de se associar, hein, Tiago? Fazer parte desse clube de vantagens. Inclusive, você pode entrar lá no site clubeamigos.com.br. Você vai ver, Nando, consulta com médicos, especialistas parceiros. Olha que coisa boa. Farmácia, Nando, itens de autocuidado. Você vai poder ter desconto em eventos, com valores preciosos, até em cursos. Então, fazendo parte, você vai poder, também quando você estiver fazendo seus cursos, na aquisição dos seus livros lá na Editora Mundo Maior, por você ser sócio. Você vai santificar os seus recursos e você vai ter benefício por fazer parte desse time. É igual quando você está com Jesus, viu, Nando? Você ajuda-te e o céu te ajudará, pode ter certeza. O reflexo, né, do ajuda que a enfermeira proporcionou a essa velhinha que estava no asilo, se você quiser ler e quiser saber sobre
Fábula, tem um livro que se chama O Pequeno Livro das Fábulas. Lá, então, neste livro, você tem essa fábula quando a senhorinha estava lá na sua cadeira de balanço e alheia a tudo, e o diagnóstico era que já não tinha mais jeito aquela senhora, quando entra uma nova enfermeira e senta ao lado dela com outra cadeira de balanço e né, no mesmo gesto que ela, faz com que ela se manifeste e agradeça com palavras aquilo que aquela enfermeira estava fazendo, né? Ela fala: obrigado por balançar comigo. Muito obrigada por balançar comigo. E fala quando ela estava muda o tempo todo, né, Tiago? Olha que beleza. Essa gratidão realmente destrava, faz coisas que a gente não imagina. E eu penso assim, viu, que como Emmanuel coloca lá na lição Luz Ben, no livro Luz Bendita, ele fala que a gente precisa aceitar a nossa própria vida, precisa aceitar as nossas experiências. Nando, ele diz assim que quando a gente aceita como a gente é, aceita a nossa situação, Deus nos faz feliz. Deus, de alguma maneira, mexe com o nosso interior, mexe com o nosso íntimo, simplesmente porque nós aceitamos. Essa mulher aceitou de bom grado que alguém fosse ali do lado dela. Já viu, Nando, quando você aceita receber um passe, como é diferente do que você tá ali sem nada? Não, eu quero, eu desejo, eu aceito isso. Eu aceito os desígnios de Deus na minha vida, Nando. Isso realmente faz toda a diferença em quem está passando por um processo de cura. Afinal, todos nós não somos doentes nesse grande hospital, amigo. Estamos aqui em processo de cura, né? A enfermeira dessa fábula, ela podia ter seguido rigidamente as orientações médicas para aquela paciente, né? Dando o remédio que ela precisava para dormir, ou a vitamina, ou aquilo que fosse necessário que está na prescrição médica ali e seguir o curso. Mas ela foi além, né? Ela foi além, ela proporcionou àquela paciente algo que ninguém tinha proporcionado. E às vezes é isso que cura, é isso que muda, né? É isso que dá alavanca para uma situação em que a pessoa precisa sair é, daquilo que ela está passando. Veja que um gesto nosso, ele pode alterar muito, né? Um pequeno gesto pode alterar muito, né? Às vezes aquela pessoa estava ali, se ela tinha algum parente, algum amigo, alguma pessoa que não visitava ela com tanta frequência e ao saber que ela teve essa manifestação, né? Dá um alento, né? Traz alegria, traz felicidade, né, Tiago? Traz alegria, traz felicidade. Porque a gente também, né, Emmanuel vai pedir para a gente não exigir nada das pessoas. Construir, não destruir, não criticar, não exija nada das pessoas. Nós estamos num processo de cura. Você já imaginou, Nando? Ela sentou, exigisse o quê daquela pessoa? A pessoa simplesmente balançou com ela. Se ela ficasse com o coração cheio de exigência, cheio de coisa, ou condenasse, ela não entraria naquela sintonia que foi preciso ser construída para que a cura acontecesse. Olha o nosso desafio nesse processo, construir esse ambiente de amor no nosso coração, Nando. Por isso que o Emmanuel pede, não exija nada dos outros. Você está exigindo? Não exijas. Trabalhe. Não destrua, construa. Olha só, tudo isso vai favorecer, Nando, esse ambiente íntimo saudável, favorecer o nosso processo de cura. E a gente vê isso, não é? Cada vez mais os profissionais de saúde, Nando, pedindo esse equilíbrio íntimo perante dentro do tratamento, né? Algo que ele fala assim, ó, hoje, antigamente poderia ser, ó, toma esse remédio aqui de tantas horas, tal, pronto. Hoje não. Existe um adendo aí nessa mensagem, olha, se acalme, fique tranquilo, né, Nando? Tem muito mais coisa do que só tomar o remédio, né? Com certeza. Esse gesto aí foi espetacular, porque a pessoa podia chegar na paciente, chacoalhar ela, acorda, fala, nunca ela ia conseguir, né? E aí então ela imita, né? Com o gesto dela ela faz uma imitação e esse gesto estava dizendo para a velhinha,
olha, estou aqui com você. No silêncio das suas palavras, eu estou aqui com o silêncio da minha solidariedade. Ela entendeu a mensagem, né? Quando ela copiou o gesto dela, ela, a velhinha, paciente, entendeu a mensagem. E isso que foi o processo de mudança de toda aquela situação. Então, nunca a gente deve desistir, né? Porque às vezes um gesto com carinho, com amor. Eu lembro muito ao meu doutor Bezerra de Menezes um dia atendeu uma pessoa, uma menina que estava, né, com um espírito que não largava dela de jeito nenhum. Foi o padre que tentou convencer, foi o pastor que tentou convencer. Quando foi o doutor Bezerra de Menezes, o espírito disse assim: eu vou deixar ela, mas não pelo que ele disse, mas pelo que saiu aí, ó, do coração dele. Aquela luz que saiu do coração do doutor Bezerra convenceu o espírito, né, Tiago? Ali não tem. Ali, com certeza, ali é um trabalhador de Jesus fiel. E falando em fidelidade, Nando, você sabe uma coisa que o Emmanuel pede para nós? Que nesses processos, nesse momento de sofrimento, que a gente seja fiel a nós mesmos. Você sabia disso, amigo? Olha só, a gente ser fiel os nosso planejamento divino. Não tema, segue. Não tenha medo daquilo que você está vivendo. Não se envergonhe daquilo que você está vivendo, porque tem um Deus que controla o início, o meio e o fim da nossa aprovação. Seja fiel à sua essência. É essa a aprovação que está batendo na sua porta? É essa a aprovação que está batendo na minha, Nando? Então eu tenho que ser fiel aos desígnios, de ser a minha essência. Fazer o quê? Essa é a minha história e eu tenho a chance de mudar isso a partir de agora, encarar isso de maneira diferente. Por isso que o Emmanuel pede, seja fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas. A gente não tem medo desse processo de cura que a gente possa estar sofrendo, né? E esse espírito que teve contato com o Dr. Bezerra de Merecer, imagina a alegria que foi. Eu acho que com certeza é que não está descrito aí, mas quando um espírito desse chega perto, passa tanta coisa na nossa mente, a gente parece que extrai da gente, Nando, o melhor, a nossa melhor essência, não é? E eu acho que essa situação foi uma situação de exemplo, né? Então, o exemplo, ele é uma, assim, algo que diz muito mais do que muitas palavras, o exemplo, né? Então, o que essa enfermeira fez, ela deu um exemplo ali na hora, naquele momento, e ela conquistou o coração daquela senhora que teve vontade de renascer ali naquele instante, né, Tiago? Nando, se você fosse aquela. Não sei que cadeira que você está sentada ali, mas eu tenho certeza que a gente vai sentar nas duas. Uma hora ou uma outra vai estar de um lado, balançando de um lado ou balançando do outro. Se você está na cadeira que está doente, aceite ajuda. Se você está na cadeira do lado que está ajudando, se doe o máximo que você puder. A gente vai estar nesse processo de troca, né, Nando? O importante é a gente se posicionar da melhor maneira possível, seja em qual cadeira que a gente for sentar. É, porque a gente não sabe o dia da manhã, né? A gente pode estar em qualquer uma dessas cadeiras. Então, onde estivermos, como o Tiago disse, que a gente proceda de forma a amar, né? Então, Tiago, as suas despedidas aí, estamos chegando no final do programa, já, né, se despedindo aí, né, dos ouvintes, dos telespectadores. A gente agradece, Nando, essa espiritualidade maravilhosa que está conosco. Agradece você por essa união, por fazer parte dessa egrégora, dessa família cheia de amor. Então a gente vai, como a espiritualidade pediu hoje, para a gente ter atenção, Nando. E agradeço a todas as pessoas que sentaram e vão sentar ainda do meu lado para balançar comigo quando eu estiver doente. Assim como você fez tantas vezes e outras pessoas, agradecemos toda essa espiritualidade que está conosco, enviando esses anjos anônimos ao nosso lado, né? Esses anjos que balançam com a gente, né? E a gente nem percebe. Então, ó, muita paz, muita luz aí a você. Até o próximo programa Alvorada, e continua amanhã, e o Tiago a semana que vem. Então, muita paz, muita luz e tchau, tchau, Tiago! Tchau, 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 Nando. Tchau, tchau. tchau, tchau, gente! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.